Shalom, queridos irmãos! Este é o nosso vídeo número 8. Eu desejo fazer uma recapitulação veloz para depois continuar com o estudo, não é? Vamos lembrar o que estudamos até hoje, rapidamente, ok? Irmãos, vocês cristãos que amam a Deus de coração, é um cristão divorciado, casado de novo, enfim, estes vídeos é para vocês que se encontram nesta prisão, porque por julgamentos errados, não é? Por que errados? Vocês lembram qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Vamos lembrar, tenho aqui Isaías 61. Jesus, ele foi já profetizado em Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para quê? Pregar as boas novas. Você está nessa prisão porque você não recebeu boa notícia aí não, né? A quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O coração está quebrado, não é? Jesus veio para curar, não veio para quebrar mais ainda, não é? Proclamar libertação aos cativos. Essa situação te aprisionou? Ele veio para libertar. E pôr em liberdade os algemados. O que é que está te algemando aí? O julgamento errado, porque se fosse certo, faria o que Jesus fez aqui, que era libertar os algemados. Apregoar o ano aceitável. Quem foi que te rejeitou? Na casa de Deus, como membro da igreja, porque você é um divorciado, não é? Ou casado de novo. Ele veio para pregar o ano aceitável e também pregar, o que temos que pregar é o dia da vingança do nosso Deus. Ele vem se vingar de quem? Dos seus inimigos. Ele veio libertar o seu povo e fazer vingança àqueles que se levantam contra ele, contra a palavra dele, contra a verdade. Que mais? Jesus, ele veio para consolar todos os que choram, todos é todos, não é? Pôr sobre os que em Sião estão em luto. Em Sião, o que quer dizer? Que é de Deus, não é? Ama a Deus, mas está em luto, não é? Ele veio para colocar sobre esses cristãos que estão em luto uma coroa em vez de cinzas, não é? Óleo de alegria. O que deixou você triste aí? Esse julgamento que deixou você triste? Não é a sã doutrina, como te falaram. Não é. A sã doutrina é esta. Jesus veio para isto. Ele veio colocar uma veste de louvor. Quem é perdoado, consolado, que o coração que Deus cura pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele é feliz, agradecido pelo perdão. Ele louva a Deus, não é? E também uma veste de louvor, a fim de quê? Porque Deus faz tudo isso, Ele perdoa, Ele consola, Ele cura o coração, Ele quebra as algemas, as correntes, para quê? A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalho, que é uma árvore carvalho. Eu fui lá ver, não é, direitinho o que era isso. O carvalho é uma árvore que nas tempestades, as raízes dela se tornam mais fortes. Não é? A cada tempestade, a raiz vai se fortificando até chegar a um ponto que essa árvore não tem mais como ser arrancada. Não é? A tua vida, as tempestades que chegaram na tua vida, também um divórcio, uma separação, todas as tempestades Deus permitiu para que a tua fé criasse raízes, não é? Para que nada, ninguém, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nada, ninguém poderá arrancar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que Deus faz isso na vida de um cristão? Ele perdoa, para que ele aceita o ano aceitável, para que, irmãos, tudo vá para a glória de Deus. Porque se é pela justiça própria, ninguém será justificado diante de Deus. Não há um justo, um sequer, diz a palavra, não é? Não há um justo sequer. Então a palavra diz, quem é você para julgar o seu irmão? Aquele que julga está julgando a lei. Está julgando a lei, está se comportando como juiz. E a palavra diz, nós já estudamos, existe somente um juiz e legislador, que é Deus, não é?
Bom, este julgamento que vocês receberam da tua igreja, de líderes, o que diz a palavra? Romanos 10. Sei da dedicação deles por Deus. Fazem um trabalho para Deus? Sei, Deus sabe da dedicação, mas é entusiasmo. Zelo é zelo sem entendimento. A palavra de Deus tem que entender ela por completo, não tem que contradizer o que Deus fez aqui na terra. Jesus veio para libertar, nós já lemos em Isaías 61, para tirar da prisão. A doutrina que aprisiona faz o contrário, ela não é a sã doutrina, como eles dizem, não é? É zelo sem entendimento. Quem nasceu do Espírito tem que ser guiado pelo Espírito, mas é zelo sem entendimento, não é? Os fariseus, os doutores da lei, os pastores teólogos de hoje e com tantos títulos, não é? São os fariseus de hoje, os que julgam errado e condenam, que conhecendo tanto a palavra de Deus como os fariseus do tempo de Jesus, zelo sem entendimento, não guiados pelo Espírito, pela lei que liberta. O que diz a palavra de Deus? Bom, Romanos 16, 7. Irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. A doutrina que causa divisão, que manda embora o cristão, que rejeita, que põe ele lá no cantinho, como nós vimos o testemunho daquela irmã evangélica com uma criança, uma filha com problema de autismo. Ela foi julgada, ela foi recusada, ela não tinha direito nem de cantar um hino, falar um salmo na igreja, não é? O que diz? Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Esta irmã, ela disse também que conhece tantas outras pessoas nesta condição e que chegou um momento na vida dela que ela queria tirar a própria vida, porque ela foi condenada e sentenciada. Isto não a trouxe para Deus. O inimigo aproveita dessa situação, pessoas que se matam desesperadas por causa disso, porque ensinamento contra a palavra de Deus. Jesus foi ungido para libertar. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre, ok? Bom, irmãos, é muito urgente entender isso, porque diz a palavra, Romanos 13, 11, até 11, tudo isso é ainda mais urgente de entender, sair logo dessa prisão, porque vocês sabem que é tarde. É tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, despertem, igreja, cristãos, crentes, todos nós, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Oh, glória! A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, não é? Como se fosse roupa suja, tira, joga fora. Vivamos com decência, diz aqui no verso 3. Não participem das festanças, as coisas do mundo, bebedeiras, promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Esta é as boas notícias. O que diz a palavra? Se, contudo, observarem atentamente, profundamente, a lei perfeita que os liberta. Existe uma lei perfeita que liberta. Perseverem nela e se puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, então serão felizes. Tem quem começa na lei perfeita que liberta, né? Conheceu a verdade, conheceu naquela igreja, se batizou, estava tão feliz. E o que aconteceu? Começou nessa e depois aconteceu algo na vida e aquela igreja que era amiga, que era família, virou inimigo, virou, como diz a palavra, ovelhas gordas, bodes que chifram, empurram. Isto não é certo, ok? Pois, Tiago 2, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, ele é culpado. Tem alguém santo? Que atire a primeira pedra no irmão divorciado. O que aconteceu lá com a adúltera, não é? Ela realmente foi pega em adultério sexual, não é? Extraconjugal. E os acusadores dela, os sacerdotes ali, os fariseus, não é? Os pastores, os líderes de hoje, eles não teve um que ficou ali para jogar a pedra nela.
Todos saíram começando dos mais velhos, nem os mais velhos, não é? Eles também tinham pecado e não puderam atirar a pedra. Quem é você para julgar o seu irmão? Não é? Quem é o nosso acusador? Apocalipse 12:10. O acusador dos nossos irmãos que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Quem acusa está trabalhando para Satanás. Ele é o acusador, não é? Ele foi lançado para baixo. Vocês vão ler lá, Apocalipse 12. O acusador é Satanás. Quem acusa, o que diz a palavra? Quem acusa, julga, fala contra. Ele está agindo como juiz. Mas existe somente um, o santo. O que disse Jesus para a mulher adúltera, não é? Vai, não peques mais. Nem eu te julgo. Eu não te julgo. Quem te acusou? Onde estão os teus acusadores sem pecado para te acusar? Nenhum, Senhor, ela disse. Nem eu também não te julgo. E ele, o santo, não julgou. Quem é você para julgar, para mandar embora este cristão que se encontra nesta situação, não é? Bom, quem é você para julgar o próximo? Tiago 4, ok? Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra, julga o irmão. Fala contra a lei, julga a lei. Então tem que colocar lá um vestido de juiz, né? Mas aqui diz, quando você julga a lei, não a está cumprindo. A lei diz para não julgar e não condenar. Mas quem faz isso está agindo como juiz. Está apenas um juiz. Então está desobedecendo, está julgando. O que mais? Então, no começo da fé, não é? Tudo lindo, te recebem na família de Deus, depois acontece algo, e daí te julgam, te expulsam, te mandam embora, não é? Como você fosse nada. O que diz a palavra? Me maravilho, que tão depressa vocês passam daqueles que o chamou por meio da graça de Cristo para um outro evangelho. Vamos cantar a palavra tem que estar pronta na mente, na ponta da língua. Me maravilho que tão depressa vocês passam daquele que o chamou por meio da graça de Cristo para um outro evangelho. Vamos ficar no evangelho? Qual é o evangelho? Voltem lá para Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu, ele me enviou para libertar, curar, quebrar as cadeias, não é? Bom, irmãos, que mais? Vamos continuar aqui, irmãos, para entender esta aliança que Deus fez com o seu povo, não é? Ele diz, permaneçam nesta lei que liberta. Irmãos, o que diz a palavra? Jeremias 3, 1 a 15. Diz que o povo de Israel, cometeu adultérios. No espiritual, adultério de conduta. Nós já estudamos no outro vídeo que o adultério, segundo a palavra, existe o adultério de relações sexuais de quem é casado com outra pessoa, não é? Que não seja casado com essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz também sobre o adultério de conduta. O seu povo começou a adorar outras coisas. A gente pensa que adultério é só adorar imagens. O que diz a palavra? Estou procurando aqui. O que traz contendas, brigas entre vocês, povo, né? Diz a palavra de Deus. Vocês querem, cobiçam, brigam, julgam. Isso é amizade com o mundo, é o mundo que faz isso. Quem faz isso é amigo do mundo e inimigo de Deus. E a palavra diz adúlteros, não é? Quem faz essas coisas é amigo do mundo e inimigo de Deus, não é? Amigo do mundo não são só aqueles que tem os costumes do mundo, não é? Mas são aqueles que na conduta contradizem o evangelho no próprio comportamento. Vamos ver? Jeremias 3, 1 a 15. O que diz Deus aqui? Jeremias 3, 1 a 15 diz que o povo de Israel esposa de Deus, e começaram, mulher, como se fosse a esposa casada, adulterando, abandonou o Senhor, abandonou mesmo, não é?
e foi cometer prostituições, não é? Ou seja, ações de adorar outros deuses. No nosso mundo existe também, no mundo, na igreja, estão adorando outras coisas em vez de fazer a vontade do esposo. O que aconteceu? Cometeu fornicações pela sua malícia e abandonou o Senhor. E Deus diz, tu prostituíste com muitos amantes, não é? De conduta está falando, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor, falando para a igreja, né? Se um homem despedir sua mulher e ela for e se casar com outro, Jeremias 3, 1 a 15, será que ela pode voltar e casar com o primeiro marido? Ela se divorciou, ela não é mais casada, ela foi e se casou com outro. Daí ela volta para o marido? Não pode, não são mais casados. Se tiverem relações, estão cometendo adultério. Não são mais casados, tinha que casar judicialmente de novo. Vamos ver aqui. Ora tu, meu povo, igreja, te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim volta para mim. Esta é a situação da igreja hoje, não é, irmãos? E aí Deus diz, levanta os teus olhos para o alto e vê onde é que não te prostituíste. E assim poluíste a terra, ok? Com as tuas fornicações e com a tua malícia. E por isso, e viu o quê? Por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a carta de divórcio. Pois então, irmãos, nós vamos estudar bem isso depois, porque Deus diz, eu odeio o divórcio, eu odeio o repúdio. Okay? Deus diz na palavra, eu odeio o repúdio, ok? Ele não disse eu odeio o divórcio, senão ele estaria fazendo o que ele mesmo odeia. Deus diz aqui, por ter cometido adultério com prostituições espirituais, eu a despedi, a rebelde Israel, e lhe dei a carta de divórcio. Deus mesmo, para sua esposa, ele despede e dá a carta de divórcio, não é? Então, por quê? E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e a madeira, não é? Vamos lá, vamos entender bem isso. Quebraram a aliança, Irmãos, o Senhor diz, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com o sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. O que diz aqui, irmãos? Volta, rebelde Israel, diz o Senhor, porque sou misericordioso. A esposa, que seria aqui Israel, abandonou, ele divorciou, deu a carta de divórcio, a despediu, e Deus mesmo diz, volta para o teu marido, volta para mim, não é? Se isto fosse algo não permitido, como ele diria agora para os cristãos divorciados? É proibido se divorciar e se casar. Ele mesmo fez, ele se divorciou do povo, ele mesmo diz, eu me divorciei e dei a carta de divórcio. Irmãos, permaneçam nesta aliança, permaneça na aliança da paz, diz o Senhor. Ele diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram, expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Estes irmãos que estão agora debaixo deste jugo, eles foram dispersados por esse julgamento. Julgamento errado não é permitido, o ensinamento não é correto, o que estão dando para os cristãos sobre o divórcio e o repúdio. Por isso nós vamos profundamente estudar sobre este argumento, ok? Diz Tiago 3, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Se eu estou aqui afirmando algo, a responsabilidade é muito, muito grande. A minha vida, a minha alma aqui está em jogo. Por isso, antes de começar esses estudos, apesar da certeza dos estudos que eu fiz, eu precisava ser guiada pelo Espírito Santo em oração,
Queria também não me comprometer, porque isso pede muito tempo, muitas horas, porque transmitir a verdade para alguém tem que ter muita disponibilidade de tempo, de energia. Mas, irmãos, o que me levou a fazer isso? Não é querer ter a razão ou tirar a razão de pastores, mas, entanto, a palavra de Deus, ela tem que ser defendida, a verdade. Mas, irmãos, a misericórdia pelas ovelhas que estão aí desgarradas e sofrendo. Vocês ouviram o vídeo que eu fiz do testemunho da nossa irmã, eu contando tudo, me fez sofrer muito. Mas, irmãos, dentro de mim não era somente eu que sofri, o meu espírito, os meus gemidos, mas eu senti os gemidos do Espírito Santo. Quando eu tentei dizer ao Espírito: Senhor, eu não, quem sou eu? Eu não tenho muito dom de explicar realmente, não é? Precisa de tanta paciência. Eu tentei dizer isso para Deus e logo, no mesmo momento em oração, Ele me mostrou na sua palavra: se você não fizer, o dono da vinha vai voltar, o patrão, e vai ficar muito bravo com você. Irmãos, naquele momento eu tremi e disse: Senhor, eu não vou fazer a segunda vez essa pergunta. Então eu continuei. Irmãos, por quê? Pensando nessas ovelhas que estão sofrendo muito, Jesus está voltando, elas estão cheias de medo, longe de Deus, por quê? Porque espalharam. Ok? Nós seremos julgados com mais rigor. Fala sobre a língua, é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que ateia fogo na vida inteira de uma pessoa, porque o próprio inferno acende. Tiago 3, a língua. E diz aqui: mas ninguém, Tiago 3, 8, ninguém consegue domar a língua. Nem eu, nem nenhum pastor, missionários, títulos vários, ninguém não peca com a língua, todos pecamos. Então, irmãos, aqui diz, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Não, da nossa boca deve jorrar somente água doce, ou seja, boas notícias do Evangelho. Quem fala contra julga a lei. Quando você julga a lei, não está agindo como juiz, está já pecando, diz a palavra. Há apenas um legislador. Ok? Então, irmãos, vocês que se encontram nessa prisão, permaneçam firmes na lei da liberdade, ok? Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente na escravidão da lei, pois diante da lei ninguém será justificado. Gálatas 5. Irmãos, abram o livro de Gálatas, estudem profundamente, ok? Se vocês procuram tornar-se justos diante da lei, pelo cumprimento, da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Me maravilho que tão depressa vocês passam daquele que os chamou por meio da graça de Cristo a um outro evangelho. É outro evangelho, irmãos, é outro evangelho aquele que aprisiona. A graça, ok? É gratuitamente. A lei para a qual Jesus nos chamou é a lei da liberdade, é amar a Deus sobre tudo, sobre a lei, em primeiro lugar, mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso marido ou esposa ou filhos, ok? E diz, essa liberdade, porém, não a usem para satisfazer a natureza humana, não é? Qual é a natureza humana que nós estudamos? É a amizade com o mundo. Qual é? As paixões, promiscuidade sexual, mas também, irmãos, brigas, contendas, divisões. Isso é adultério, adúlteros, diz a palavra, ok? Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta e perseverarem nela, não saia dela, fique nela, leia sempre lá Isaías 61, não é? Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla essa língua, fica julgando, o que diz? Lutando e dividindo. Adúlteros, quem faz isto está causando divisões. Um casamento porque vai acabar em adultério sexual, porque já começou antes no adultério de conduta, brigando em casa, não é? Isto levou para o adultério também
sexual, adultério de conduta, os que fazem briga, dividem, os que se levantam contra Isaías 61. Jesus veio para libertar. Vamos entender o que é um adultério. Se alguém está em adultério, o que diz Deus? Se arrume aí tua situação, vai e não peques mais. Casou de novo? Casou, se divorciou, extinguiu o contrato que nós estudamos, que é um contrato, colocou fim em todos os deveres e direitos, então a palavra diz, pode se casar de novo, ok? Bom, irmãos, nós vamos mais profundamente, hoje a gente fez uma recapitulação, ok? Nós vamos entender profundamente sobre o adultério, ok? Sobre o segundo casamento, para que todos vocês, por conhecer a verdade, daí vocês as cadeias vão se quebrar, ok? A verdade, a palavra de Deus quebra correntes que imprisionam, ok? Por qual lei você quer ser julgado? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, ok? Não há ninguém, um justo sequer, também aquele que te julgou, que te expulsou, ele não é justo, ele precisa da misericórdia de Deus. O que diz a palavra, irmãos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, na lei de Cristo, não na lei que da morte, a lei de Cristo, a graça, ok? A lei do Espírito de vida, ok? Te libertou. Todo aquele que crê é justificado. Não é? Você tem que pagar uma conta, tem que morrer, né? Por causa deste pecado. Deus te libertou, você crê em Cristo, Ele te justifica e diz, vai e não peques mais, ok? A lei do pecado da morte é aquela que diz, quem fez tem que morrer, não é? Quantos minutos temos? Quase terminando aqui, irmãos. Vamos depois, mais profundamente, sobre este assunto. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Você tem que pagar por exemplo, um débito, uma taxa, não é? Vem alguém lá e paga para você. Você diz, não, eu tenho que pagar esta dívida, eu tenho que pagar. Eu já paguei, está pagado, volta para tua casa lá, é tua casa, já paguei a taxa, ou seja, paguei a dívida, ok? Ele já pagou. Quem te condenará foi Cristo, Jesus que morreu, ele pagou. E além do mais, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, ok? Quem não aceita esta boa notícia, está dizendo que Deus é injusto, porque ele quis fazer assim. A misericórdia depende somente de Deus, não é? Quem vai querer discutir com Deus? Ele quis assim. Ele quer fazer assim, ele é o patrão, ele quis trabalhar desse jeito, justificando o pecador e trazendo o pecador para ele, agradecido, louvando a ele, amando a Deus, uma novidade de vida. O que importa, diz a palavra, é ser uma nova pessoa, não é? Então, irmãos, vamos continuar firmes na lei da liberdade, amando a Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saiam desta prisão, porque Cristo mesmo já te libertou. Este vídeo número 8 foi uma recapitulação, ok? Irmãos, vocês entenderam como reconhecer uma doutrina sã e uma Saulo doutrina. A sã, Isaías 61, libertar, curar, louvor, não é? Para a glória de Deus. A Saulo doutrina veio para aprisionar, condenar, diminuir uma pessoa. A de Jesus veio para colocar uma coroa, ok? Então, irmãos, nos despedimos aqui no vídeo 8. Vamos continuar agora o vídeo 9, o próximo, no estudo, ok? No estudo sobre o que é o adultério, o que é também o divórcio. Vamos continuar. Vocês todos que estão nessa prisão serão livres
pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Deus os abençoe, vos guarde, e estamos nos preparando para o retorno do esposo. A esposa feliz esperando o seu esposo, assim ele nos quer. Ok, irmãos? Deus seja louvado, a paz do Senhor a todos. Até o próximo vídeo número 9. Shalom!